Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindas a este Por Outro Futebol Mulheres. É o nosso 10º programa, um espaço extremamente importante de fala para as mulheres que são protagonistas no futebol e que criam muita representatividade. Agradecemos ao Ludopédio pelo espaço cedido, que é um portal que produz um conteúdo de futebol com um olhar extremamente diferente. Para você que ainda não acessou, acesse o site do Ludo, não perca, tem muito conteúdo legal, várias dicas, a seção arquibancada com textos bacanas e cursos, porque agora o Ludo também tem curso com temas diversos, inclusive de mulheres. Tá bom? Os programas ficam salvos tanto no site do Ludo quanto no canal do YouTube. Então, se você puder, já entra lá no canal do YouTube do Ludo, se inscreva para não perder os programas, tá bom? Toda segunda nós temos um Por Outro Futebol com tema diferente. Então a gente tem antirracista, popular, indígena, o nosso Por Outro Futebol Mulheres, o LGBTQIA+, tá bom? E vocês podem toda segunda-feira acompanhar um programa às 8 horas da noite. Eu estou aqui hoje ao lado da minha grande parceira Silvana Gellner, que agora vai apresentar o tema do nosso 10º programa e, claro, que as nossas duas convidadas dessa noite. Sil, boa noite. Boa noite, Fran, boa noite, Andréia, boa noite, Ludo, boa noite às pessoas que estão assistindo o nosso programa. É uma alegria estar aqui de novo, nosso 10º programa, um número significativo. Hoje a gente tem duas convidadas mais que especiais, duas mulheres muito importantes, do futebol, e a ideia é a gente conversar hoje um pouco sobre o que fazer depois de parar de jogar, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai ouvir as histórias dessas poderosas que estão aqui com a gente quer pensar um pouquinho esse tema, a transição, né, a carreira, o pós-carreira, como que elas se constituíram como jogadoras de futebol. E a gente convidou duas mulheres, como já falei, que são muito, muito, muito importantes para o futebol nacional, não só para o futebol, para o esporte nacional. A Franciele Alberto, a Fran, e a Andréia Rosa. São duas jogadoras com passagem pela seleção brasileira, são duas medalhistas olímpicas. Aliás, olha só, eu estou aqui com 3 medalhistas olímpicas, porque a minha dupla de apresentação, a Ju Cabral, também é medalhista olímpica, capitã em 2004, Andréia e Fran, medalhistas em 2008, são jogadoras que honram o esporte brasileiro, né? Andréia e Fran também construíram suas carreiras num mesmo clube, o que, de certa maneira, por um longo tempo, que, de certa maneira, é um pouco interessante da gente pensar num país como o Brasil, que o futebol de mulheres ele é pleno de descontinuidades. Então, elas também têm essa especificidade. Fran jogou muito tempo no Santos, Andréia na Ferroviária. São duas jogadoras que têm carreira internacional, aliás, jogaram juntas na Noruega, né? E também têm uma postura muito comprometida com a modalidade, ou seja, não são jogadoras que pensaram só na sua carreira individual, mas também têm um olhar sobre a modalidade, sobre outras mulheres no futebol. Eu queria lembrar que tanto a Fran quanto a Andréia decidiram sair da seleção no momento que teve a demissão da nossa primeira treinadora mulher, a Emily Lima. Portanto, elas são duas vozes insurgentes, são vozes representativas das lutas que as mulheres têm no futebol. A Fran atualmente está morando na Itália, não exerce mais a função de jogadora, e a Andréia Rosa está ainda atuando pelo Grêmio. Gostaria que ela estivesse atuando pelo meu time, pelo Inter, mas ela está no Grêmio. Então, queria começar conversando com vocês um pouco da história de vocês, como que o futebol chegou na vida de vocês, e que vocês fizessem assim, um pouco de um resuminho para a gente da carreira de vocês até agora. Eu já falei pouquíssimas coisas, mas que vocês falassem um pouquinho. Mas, assim, como que o futebol beliscou vocês e que vocês fizeram toda a história nessa modalidade? Quem começa? Até que está atuando ainda.
Aqui tá pronto. Vamos lá, Andréia. Começar pelas mais velhas, né, Fran? O respeito sempre. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com todos vocês. Que privilégio meu poder participar desse programa do Pédio, com a Silvana, que eu fiz a faculdade, graduação em Educação Física, e ela foi uma das pesquisadoras que participou da minha bibliografia, referência, né? E aí eu comecei a conversar com ela no futebol, falei assim, nossa, que honra! Depois eu liguei, né, os pontos, falei assim, nossa, que honra conhecer uma pessoa que eu estudei tanto na faculdade, e é uma pesquisadora super gigante no futebol feminino, que conta sobre gênero, essas lutas do futebol feminino, e eu falei, nossa, que genial, né? A gente espero, né, ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né, e vai ser bem breve, né? Vai ser, vacinei. Pode falar. Eu te vacinei, agora a gente vai se encontrar. Agora eu tô pertinho de você, não tem como fugir de mim. Não. E a Ju Cabral, né, pelo amor de Deus, né, eu lembro quando eu cheguei na seleção, ela deu uma bicicleta perto de mim ali, eu falei assim, meu Deus, uma zagueira dando uma bicicleta dessa. Eu fiquei assim, falei, nossa, que legal, que bacana. Acho que ela nem lembra, a bicicleta foi um jogo contra os Estados Unidos, um amistoso no Água de Lindóia, e eu fiquei assim, deslumbrada, assim, com o futebol dela, com o talento. Então, uma admiração e, com certeza, para mim, é uma inspiração no futebol. Franzinha, que honra, né? Ela é zagueira volante, aquela qualidade a mais lá. É diferenciada, né, Fran? E você como volante, então, não tem nem como, né, discordar, porque a Fran também, né, outra que eu tive o privilégio de jogar, nossa, meu Deus, jogar muito fácil jogar com a Fran, me deu várias assistências aí, fora as bolas que ela metia para as meninas, e sensacional, bom, prazer enorme estar aqui com vocês, e, bom, contando da minha carreira, na verdade, eu tenho, assim, eu falei que eu nasci para jogar futebol, né, porque minha mãe ficou grávida, né, da minha irmã, e segundo, minha mãe engravidou de mim, e meu pai queria muito que fosse um menino para ser jogador de futebol, ele sempre falava, eu quero um jogador, vai ser menino, e vai ser jogador de futebol. Aí eu nasci, aí meu pai falou assim, poxa, não vai ser um jogador de futebol, é uma menina, mas eu tô muito feliz. E agora, tô aqui ainda, jogando futebol e sendo uma mulher, representando aí o futebol feminino, e a minha missão antes de nascer mesmo, meu pai desejou tanto que seria um jogador de futebol, uma mulher jogando futebol. Então, antes de nascer, eu já tinha uma missão com o esporte. Jogava futebol na rua, joguei sempre na rua, brincava muito com os meninos, com meu irmão, com os cachorrinhos, com tudo que tinha direito, assim, às vezes sozinha, batendo a bola na parede, tudo que tinha oportunidade de praticar, eu estava ali jogando futebol, né? Aos 13 anos, eu entrei mesmo numa escolinha de futebol para mulheres, né, que era uma escolinha mais organizada, e a partir ali dos 15 anos mesmo, já decidi que era o que eu queria fazer. Acordava de madrugada para ver as meninas assistindo, ver as meninas assistindo, jogando, né, eu lembro contra a Austrália, Mundial, eu lembro 2001, que elas estavam jogando, eu acordava de madrugada e assistia, então, eu falei assim, um dia eu vou vestir essa camisa e vou representar a seleção brasileira. E continuei jogando futebol, joguei na Ferroviária, foi onde que eu iniciei tudo, né, na verdade, na prefeitura de Araraquara, e depois, né, que formalizou a Ferroviária, toda a história que tem a Ferroviária já há mais de 20 anos, joguei por alguns anos lá, fui emprestada também pelo SAAD do Mato Grosso do Sul, para disputar a primeira Copa do Brasil que teve, né, no Mato Grosso. Nós acabamos sendo campeãs, né, que foi a final ainda em Brasília, no Mané Garrincha. Joguei também pelo Botucatu, joguei pelo Palmeiras, joguei depois pelo Centro Olímpico, fui para a Noruega, fiquei na Noruega aí por 5 temporadas e meia. Voltei para a Ferroviária, né, pensando já nessa transição, pensando nessa possibilidade de encerrar a carreira lá e, consequentemente, né, fazer minha transição lá mesmo. Mas tive a oportunidade de vir para o Grêmio e estou aqui hoje representando essa camisa linda, esse clube gigante. Estou muito feliz e tive participações, cheguei na seleção com 19 anos, né, foi onde que eu conheci a Ju, e
conquistei algumas medalhas aí com a seleção brasileira e, com certeza, as Olimpíadas de Pequim, para mim, é o mais importante, que foi a medalha, né, que representa muita coisa, representa aí o esporte mais... o esporte mais competitivo, né, na verdade, o maior evento esportivo do mundo, né. Fui também, disputei tive 3 oportunidades de disputar a Champions League aí com a Fran também. Apanhamos né? Jogamos também contra o Barcelona, o Lyon, né, Fran? Mas ainda a gente segurou o Lyon um pouquinho ali, né? Você lembra? Gente, vocês podem me falando, tá me cortando, porque eu falo pra caramba. Se deixar, vou embora. Enfim, aí, campeã norueguesa, né, Fran? Voltamos para Araraquara aqui, campeã brasileira também, vice-campeã da Libertadores, já sou tetracampeã paulista, campeã da Copa do Brasil, campeã de Sul-Americanos, torneios internacionais, vice-campeã olímpica, não lembro mais, Sul-Americano, enfim, acho que eu já falei. Eu acho que são mais esses, assim, que eu me recordo, muito feliz. Espero que ser campeã do Gauchão agora, né, que eu sei o quanto é importante aqui no Sul, né, as pessoas acham que não tem tanta noção, mas chegando aqui no Sul, agora eu sei o quanto é importante, né, Se você sabe muito mais, porque a gente tá lá em São Paulo, não conhecia tanto, né, essa rivalidade que tem o Inter e o Grêmio, enfim, eu tenho certeza que... E acho que a Andrea travou. Travei, e agora? Eu não queria falar nada, mas você foi falar da rivalidade Grêmio e Inter, a Silvana foi crescendo, que até fez travar, para não ouvir coisa boa do Grêmio. Quanto tempo você jogou na Ferroviária, Andrea? Travou de novo. Acho que travou. Então, Fran, o negócio é o seguinte, aqui é assim, é toque rápido, ó. Travou lá, a bola tá com você, que nem batata quente. Passou a bola para ti. Primeiramente, boa noite para todos, né? É um prazer estar participando aqui do programa com vocês. Obrigada pelo convite. Eu tive um pouquinho a história um pouquinho parecida com a Deia, né? Em relação a meu pai, ele teve um menino, só que o menininho faleceu. Ele tinha acho que 11 meses, mais ou menos. E aí depois meu pai ficou tentando para engravidar para vir um menino e acabou vindo eu também. Depois eles meio que tentaram a última vez, não deu certo, veio 3 meninas. E meu pai sempre foi apaixonado por bola, ele jogava futebol. E só que meu pai, ele era meio descabeçado, né? E ele sempre falou para mim assim, se eu tivesse sua cabeça, eu tinha chegado muito longe. E eu tem que aprender, né, pai? Você já não chegou, eu vou cometer os mesmos erros que o senhor, não ia dar em nada também, ia ser 2 aí descabeçado. Mas a paixão do futebol foi através dele. Acho que, com certeza, eu herdei o talento que ele tinha, o amor pro futebol. Comecei a jogar bem cedinho com os meus primos na rua. Minha família era tudo homem, né? Só minhas irmãs mesmo, que era menina, e aí eu na rua jogando. E aí depois, eu sou de São Paulo, mas depois com 6 anos eu mudei para o litoral sul, Itanhaém, e lá tinha uma escolinha de futsal para todas as categorias, tanto feminino como masculino, e eu fui conhecer, e foi quando eu comecei, de fato, a jogar. Eu joguei futsal dos 7 aos 12 anos, com o Cleiton, a Ju conhece, a Silvana também deve conhecer, a Débora também, com o Cleiton. Eu falo que ele praticamente foi o meu pai do futebol, né? Cada um tem um aí da família, uns é o Arthur, outros é a Magali, eu sou o Cleiton. Joguei praticamente quase mais da metade da minha vida com ele, joguei futsal, depois a gente foi para o Portuários, ele já assumiu o Santos em seguida, e aí eu fiquei um bom tempo no Santos, acho que eu fiquei no Santos até 2011,
que foi quando eu saí praticamente na segunda vez, porque a primeira eu saí em 2009, logo após as Olimpíadas, em 2008, como a Andrea falou, a gente participou da Olimpíada em Pequim, e depois eu tive uma passagem rápida nos Estados Unidos, inclusive fui campeã lá da WPS na época, em 2009, e retornei para o Santos. E depois, em 2011, foi quando eu saí e fui para o... Saí não, né? Saí do Santos e fui para o São José. Fiquei uns 4, 5 anos lá, era baita de um time também, a gente conseguiu ganhar muita coisa lá, era Bagé, Formiga, Poliana, Dani, enfim, eram grandes nomes do futebol brasileiro. E aí eu fiquei na seleção, né? Eu comecei na seleção com 14 anos, eu já estava na seleção, naquela época não tinha categoria sub-15, 17, era sub-19, não era nem sub-20 ainda. E aí eu participei de preparações e depois não saí mais da seleção, né? Eu passei um período que eu tive uma lesão no joelho em 2013, aí eu fiquei esse período fora, mas quando eu me recuperei, logo depois eu já retornei novamente para a seleção. E aí depois eu joguei um período na Islândia, que foi um período curto também, de 4 meses. Aí fiquei na seleção e depois de lá foi quando eu tive o convite de jogar na Noruega, que foi em 2017, joguei 2017, quase 2018 todo, que foi quando eu decidi praticamente encerrar minha carreira. Foi um pouco surpreendente, né? Eu ter encerrado a carreira cedo, muita gente não imaginava, muita gente ainda nem acredita que eu encerrei minha carreira, porque eu tenho só 31 anos, né? Considerada nova para parar de jogar. Eu parei praticamente, não tinha nem 29 anos, 28 anos eu parei. Mas falar que eu me preparei para parar naquele momento também não, mas foi uma coisa que foi acontecendo e acabou que sendo um pouco que inevitável ter tomado essa decisão, e hoje eu não me arrependo de ter parado não. As pessoas falam, você não sente falta de jogar bola? Eu falo para você que eu não, porque mesmo eu não tendo me preparado muito para parar naquele momento, antes de parar, quando eu pensei muito, não, é isso mesmo, não vai ter volta, não vai ter volta. Então, eu falei assim, falei com meus pais, mãe, a partir do momento que eu tomo uma decisão, é isso e pronto. Ah, vai para fora? Vai para fora, beleza. Vai ficar no Brasil? Vai ficar no Brasil. Vai parar? Vai parar. Vai se aposentar da seleção? Vai se aposentar. Então, eu sempre fui muito decidida nas coisas que eu queria, assim, para minha vida, sabe? Mesmo não tendo me preparado a longo prazo, mas foi uma decisão que eu a cada dia que passa, por mais que tenha sido cedo, eu não me arrependo e tenho certeza que foi a decisão certa de ter tomado, e agora eu tento de alguma outra forma, mesmo não estando no meio, estar no meio presente, seja acompanhando as meninas, equipes, seja fora do Brasil, no Brasil, eu gosto de assistir, eu acompanho tudo, e de alguma forma, algumas pessoas conhecem o futebol feminino também através das coisas que eu falo, das coisas que eu posto, e eu acho que isso é muito legal pelo respeito que eu criei na minha carreira toda, o que as pessoas têm por mim, e isso não tem preço. Muito legal. Agora, o Sil, é assim, né? Craque de bola é assim, ó. Falou para elas serem rápidas, ó, é papum. É 2 toques na bola. Você já reparou como que é a classe das duas, né? Mas ouvindo vocês falarem, meninas, é muito legal, assim, porque primeiro que vocês têm muitas semelhanças, né? Então, vocês jogaram durante muito tempo em um único time, são medalhista olímpica na mesma Olimpíada, jogaram fora do país, no mesmo time. A história de vocês inicia através do pai de vocês, né? A Sil perguntou ali quem é que dá a picadinha, como é que surge o futebol, e o futebol surge na vida de vocês através dos pais, do pai de vocês, pensando num país tão machista, né? Na casa de vocês foram os homens que incentivaram,
Eu queria saber um pouquinho da mãe de vocês, da parte feminina da família, como é que recebeu o futebol, como é que recebeu essa decisão de vocês de serem jogadoras de futebol. E eu queria saber por quanto tempo vocês permaneceram, Fran, em Santos e Andréia na Ferroviária, para a gente entrar no tema do programa. Ju, deixa eu dizer uma coisa antes. O que é o número de título que essa mulherada tem? Menina, sabia alguns, mas não sabia todos. Que dupla que a gente trouxe para cá, hein, Juliana Cabral? Pode continuar. Agora a gente deixa vocês responderem. Então, quanto tempo cada uma ficou no clube? Eu posso começar, né? Eu fiquei no Santos por 10 anos. Sempre fiquei bastante tempo nos clubes, né? Eu joguei 5 anos futsal no mesmo lugar. Aí fiquei 10 anos no Santos, no mesmo lugar ali. Depois fiquei 4, 5 anos no São José, sempre muito tempo nos clubes. Nunca fui de ficar pulando assim, fica uma temporada aqui, fica outra temporada. Eu sempre gostei de ficar bastante, justamente para dar tempo, às vezes, ao projeto, a adaptação, evolução, embora naquela época, é chato às vezes a gente ficar falando, naquela época a gente não tinha as coisas que tem hoje, mas é a realidade, né? A gente não tinha a visibilidade que hoje o futebol feminino, graças a Deus, está tendo, embora ainda não seja ideal, mas está tendo, é um passo de cada vez que a gente vai construindo isso. A gente não trabalhava antigamente com as redes sociais, né? Hoje eu consigo acompanhar todos os jogos do Brasileirão, no TikTok, na Band, Sport TV, no Twitter, coisa que antigamente para ter uma foto sua para postar para o jogo era difícil. Então, eu sempre fui essa pessoa que gostei de ficar muito tempo no mesmo lugar. Falando sobre a parte feminina da minha família, a minha mãe aceitava super bem, graças a Deus, a minha família, todos me apoiavam, e aonde eu estava, iam todos. Eu morava em Itanhaém, minha família ficou lá em Itanhaém também, e eu, como Cleiton era de Itanhaém, eu saía de Itanhaém, treinava em Santos e voltava porque eu tinha que estudar, né? Minha mãe falou assim, não, você quer jogar, você joga, mas também você tem que estudar. E aí eu consegui conciliar um pouco, embora eu não tenha conseguido fazer faculdade, mas eu consegui terminar tudo, os estudos, tudo. E aí quando eu fui jogar para Santos, minha família voltou para São Paulo, mas todas as vezes que tinha jogo em Santos, eles pegavam o carrinho deles e ia lá para a Vila, ia para o CT e via todos os jogos. Quando eu fui para São José, a mesma coisa. Ele sempre continuou morando em São Paulo. E ela falou assim, contra quem que é o jogo? Eu falei, pai, mas o jogo hoje nem é aquele jogo. Ele falou assim, não importa, tô indo, porque a gente não tem que ver só o jogo que é bom, porque isso não tem que ver todos, tem que acompanhar. Inclusive, meu pai e minha mãe era tão assim de gostar de acompanhar futebol, gostar de acompanhar não só eu, mas os times que eu estava, que em 2013, quando eu me lesionei, que eu fiquei 6 meses lesionada do joelho, tinha jogo lá em São José, ele pegava o carro dele de São Paulo e ia ver o jogo. Eu falei, pai, você sabe que eu não vou jogar, né? Ele, claro que eu sei, mas é através das pessoas ver eu fazendo isso que vai ter o interesse de ver também, porque eu não tô indo para ver só você, eu tô indo para ver o futebol feminino, isso faz parte de um crescimento. Se todo mundo pensar igual eu, vai ter muita gente sempre nos jogos. Eu falei, não, faz sentido. Aí você, então não importa, depois eu te conto como que foi, porque não dá para você ir, porque eu fiz todo o meu tratamento em São Paulo, né, mesmo sendo sido lesionada em São José, eu fiz meu tratamento em São Paulo. E aí eu fiquei lá, e ele ia nos jogos, minha mãe ia nos jogos com ele, que não gostava que ele andava sozinho, me contava. Minha mãe é aquelas que acorda de madrugada, vê, liga, acompanha tudo. Então, graças a Deus, esse lado tanto feminino como do meu pai, a gente sempre fala que os homens entraram, sempre é um pouco machista, mas da minha família não aconteceu isso. E sobre os títulos, cara, eu agradeço muito a Deus por todos os títulos que eu tive, tanto em seleção, sul-americano, PAN, Olimpíada, mas nos clubes no Brasil também, graças a Deus, eu acho que o único título que eu não tive
foi o Campeonato Brasileiro, que foi logo na primeira edição que eu perdi. A gente ficou em segundo lugar, foi São José e Centro Olímpico, e o Centro Olímpico que foi campeão, é o único título que eu não tive, mas aqui fora, todos os lugares que eu passei, eu consegui um títulozinho ali, na Islândia consegui, na Noruega consegui, Estados Unidos consegui, então a minha carreira, eu conquistei tudo que eu poderia sonhar e conquistar. Na verdade, conquistei mais do que eu imaginava conquistar. Você estava no São José, Fran, na conquista do Mundial? Estava no São José, joguei, eu tinha voltado fazia pouco tempo da lesão, e eu joguei, tanto que a gente nem imaginava, né? Mas o nosso time era muito bom. Suntac, Formiga, Bagé, Bruna Benites, eu, Rosana, Debinha, Andressa Alves, era uma seleção praticamente, embora era muito difícil ganhar do Arsenal, porque elas eram as favoritas, mas acabou dando tudo certo aí e a gente conseguiu trazer mais um título para o Brasil, graças a Deus. Meu Deus do céu, até campeão mundial nós temos no programa hoje, tapete vermelho, Sil. Meu Deus do céu, acho que não vai dar o tapete. Eu estou estendendo, mas não sei se vai dar conta. Vamos tentar. Andréia, me conta da parte feminina, da sua família, sobre a aceitação da sua escolha, quanto tempo você ficou na Ferroviária, qual a importância da Ferroviária na sua carreira? Bom, primeiro, né, Fran, parabéns, nossa, sensacional, que mulher, né, sensacional escutar essas histórias e saber que conquistou tantos títulos, né, e graças a Deus, eu entrei também ali na vida dela e a gente ganhou títulos juntas, então isso é muito bom. A Ju também tá falando, mas ganhou um monte, né, Cia? Eu não sei o que ela tá falando. Bom, meus pais, graças a Deus, também, desde o início, né, antes de nascer, meu pai já queria que eu fosse um atleta, mas minha mãe também sempre me incentivou. Eu lembro que minha mãe conta, né, ela conta cheia de orgulho, falava que foi no mercado quando eu tinha 1 ano e 2 meses, e aí eu escolhi a bolinha, né, ela pediu para eu escolher um brinquedo, eu fui lá e escolhi uma bolinha toda colorida, e desde lá minha paixão, assim, já, né, mais com a bola mesmo, e ficou até hoje com 37 anos. Então eu sempre tive o incentivo dos meus pais, da minha irmã, sempre o meu irmão. Então eu não tive, graças a Deus, né, porque a gente vê tantas meninas, tantas histórias aí, companheiras nossas mesmo de equipe, que infelizmente os pais não deixavam praticar o futebol, sempre tinha muita dificuldade de jogar futebol escondido, apanhava, né, muitas vezes, e graças a Deus eu não passei por isso. E quando eu falei aos 13 anos que eu tinha um sonho de jogar futebol, que eu queria jogar, eles me incentivaram, eles disseram, vai lá e se você tem esse sonho, então vai buscar e a gente vai te ajudar. A gente não tinha muitas condições, mas tinha uma escolinha particular, né, em Araraquara, na Play Soccer, e aí eles pagavam, né, pagavam o transporte e pagavam o uniforme, né, e mensalmente um valor lá. E era caro, se for para colocar naquele valor daquela época, né? Mas mesmo assim, me incentivaram. Aí teve um período que estava muito difícil para eles pagarem. Eu comecei de bicicleta e eram 21 quilômetros de ida e volta. Mas eu falei assim: não, esse é meu sonho. Eu quero jogar, eu quero fazer isso. E para aliviar para eles também, as passagens de ônibus, eu comecei de bicicleta. Aí treinava, voltava, chegava morta em casa, dormia no chão, na área, aí depois minha mãe acordava para tomar banho e jantar, essas coisas, mas valeu muito a pena, assim, tudo. E até hoje eles me incentivam, foram até para a Noruega lá, conhecer tudo, a cultura, assistir um jogo, né, nossa, a Fran fez gol nesse jogo, se eu não me engano, de pênalti, eles vibraram muito, tava com as bandeiras, assim, e tinha torcida, a torcida ficava olhando para eles ao invés de ficar no jogo, às vezes, os pais da Luaninha também foram, então eles sempre me incentivaram, eu fui muito privilegiada e sou até hoje, e eles gostam muito, e o tempo todo que pode, que estava perto, né, acompanhava os jogos, levava minha avó também nos estádios, eu tenho um monte de foto nos estádios, minha avó tem foto com jogadora, nossa, adorava, então muito privilegiada mesmo.
Em relação ao Ferroviária, né, joguei na Play Soccer, que era uma escolinha particular em Araraquara mesmo. Da Play Soccer, eu fui para a escolinha da prefeitura, né, de Araraquara, em 97, mais ou menos. E aí depois formou, em 2001, oficialmente transformou a equipe de futebol feminino de Araraquara mais mesmo, que começou a disputar mais campeonatos, que aí começou a ter um patrocínio muito forte, que foi o Extra na época. E depois entrou a Ferroviária como, né, a representante da federação para a gente disputar os outros campeonatos que também eram importantes. E, enfim, eu fiquei esse contato de tudo isso mais ou menos uns 14 anos na equipe de Araraquara. Mas aí nessa... Andréia travou. Vamos ver se a Andréia volta. Mas, muito legal. Às vezes a gente, assim, se conhece, jogamos contra, pegamos seleção juntas, mas a gente não conhece a história a fundo, né? E, enfim, nesse trabalho agora com a Sil, que a gente tem no grupo de estudos mulheres do futebol, que a gente tem conversado com muitas pioneiras, com muitas meninas que jogamos juntas ou não, é muito bacana ouvir as histórias, sabe? Olhar para o início da trajetória para a gente entender por que essa menina chegou onde chegou. Não é à toa que vocês disputaram a Olimpíada, que vocês estiveram fora do país, que vocês tiveram a carreira, que a Andréia ainda construindo aí a carreira, né? Mas eu adoro essas histórias. Pô, imagina, 21 quilômetros de bicicleta. Pensa se algum dirigente faria essa menina que sonhava em ser jogadora de futebol desistir disso, né? Por isso que, enfim, hoje a gente tem a possibilidade de ver a modalidade como a gente vê dentro do país, por mulheres assim, como vocês, que lutaram, que persistiram, que enfrentaram, que combateram, que falam e que até hoje falam. Isso é extremamente importante. 14 anos na Ferroviária. O sonho da minha vida era poder ter construído a minha carreira dentro de um único clube. Eu acho que eu era pé fria, todo clube que eu ia, o clube fechava no final do ano, eu tinha que trocar de clube. Mas eu acho isso fantástico, eu acho que isso é uma conquista para a carreira também, fazer uma história tão longa dentro de um clube, porque isso demonstra profissionalismo, seriedade, se manter por tanto tempo jogando em alto nível, para o clube te manter ali. Muito legal ouvir essas histórias, meninas. André, você queria concluir alguma coisa? Porque você travou de novo. Eu acho que é o povo do Sul aí, Grêmio e Inter, ó, não sei não. Sabe o que eu acho, Ju? Eu acho que eu falo muito. Aí ele fala assim, ó, tá bom, agora chega de falar, deixa os outros falar um pouco. Tá, eu vou tentar resumir, mas é que eu falo muito mesmo. Eu não lembro mais onde que eu parei, mas enfim, muito privilegiada aí por esse tempo todo jogando mesmo pela Ferroviária, fora outras coisas que a gente vive, né, Ju, que a gente viveu. Eu sofri assédio sexual 13, 14 anos na minha vida. Até hoje meus pais não sabem, porque se eu tivesse contado para eles, eles não iam deixar eu continuar jogando futebol, que era o que eu mais queria, e sofri por muitos anos, muitas vezes, em muitos clubes. E a gente não tem sonho. Eu falei assim, eu não vou contar para eles porque eu quero jogar futebol, eles vão me tirar do futebol. E até hoje eles não sabem várias outras coisas, outras lutas que eu passei, você passou, a Fran, a Si passa na vida dela, enfim. Acho que tem muitos desafios e muitas histórias aí bem bacanas de serem contadas, e graças ao futebol ele me colocou num caminho legal. Eu sou muito grata a Deus por isso. Então eu tenho certeza que o futebol muda muito a vida das pessoas, como mudou a minha, e eu tô aqui insistindo ainda. Eu fiquei 14 anos na Ferroviária, 24 anos, completando agora, dia 10 de outubro, completa 24 anos que eu jogo futebol, dos 13 anos até agora. E enfim, 10 anos praticamente jogando em outros clubes e 14 anos jogando na Ferroviária. Então, uma gratidão enorme por aquele clube e por todos os clubes que eu passei, que eu tentei representar e dar o meu melhor em todos que eu passei. E tô passando até hoje. Espero aí jogar mais um pouquinho, vamos ver como é que o corpo fica. Mas principalmente agora meu foco é vencer o gauchão. Desculpa, sim, mas essa é a minha missão e é o que eu quero fazer. Vou considerar que é a tua missão, que tem que ser mesmo, não vou deixar de gostar de ti por causa disso.
Andréia, já que você falou sobre a questão do assédio, eu queria que você falasse um pouquinho, porque é um tema que quase ninguém fala, e eu acho que é super importante, porque é uma violência tão grande que a gente sofre, né, que as mulheres sofrem, não só no futebol, mas o assédio é tão naturalizado que às vezes passa como sendo uma brincadeira, não era bem isso, mas é absolutamente violento para as mulheres. Então, fala um pouquinho mais sobre esse tema, se sentir assim, à vontade para dizer. Né? Como que você enfrentou, como que você continuou apesar do assédio? Pois é, na hora, no momento, assim, foi impactante para mim, porque eu falei, será que é isso mesmo que eu tô entendendo? É isso mesmo? Ele tá passando a mão na minha perna, na minha coxa, eu tinha 13 anos, 14 anos, eu falei, será que é isso? E aí eu fui entendendo que faziam isso comigo e com outras meninas, mas eu falei assim, não, eu quero jogar futebol. E se eu falar com meus pais, de repente esse sonho vai se interromper, porque eles não vão deixar eu continuar fazendo isso. Então, é difícil, né, porque a gente tá ali fazendo o nosso trabalho, tá jogando, e as pessoas confundem, né, e a gente não tinha tanto poder. E como é que eu teria coragem também de chegar na pessoa, pegar e falar, não, você está fazendo errado, eu tinha medo, né. Hoje não, hoje se acontecer isso em algum clube, com certeza vai ter consequências. Hoje está muito mais fácil para lidar. Hoje eu sou mais madura, embora ter sofrido assédio sexual com 27 anos, 28. E mesmo assim, eu só olhei assim, falei assim, oi, tem certeza disso? É isso mesmo que eu estou vendo? Mas mesmo assim, ainda fiquei travada na hora de fazer alguma coisa, porque era uma pessoa que eu jamais imaginei que ia fazer, né? Enfim, mas muitas meninas passam por isso e passavam, né? Acho que hoje até isso não acontece tanto. Mas a gente tem sonhos e lutas e hoje, se acontecer comigo, eu sou uma pessoa madura, hoje eu sei muito bem lidar com isso, e aí, com certeza, eu não vou deixar para trás agora não tem como, sabe? Então, você cria, né, uma mentalidade, né, eu tenho mais conhecimento, e então você sabe que isso não está certo, e né, sempre soube que nunca estava certo, né, mas nunca teve coragem de intervir em uma relação dessas, né, então, e fora tantas outras meninas, tantas outras histórias que a gente escuta, né, é triste de ver, mas que graças a Deus muitas meninas superam para lutar pelos sonhos, e graças a Deus valeu a pena. Bom, obrigada por compartilhar. Acho que, como a Sil disse, eu acho que dentro do futebol de mulheres, a gente tem alguns assuntos que ainda não são tratados tão abertamente e que são de extrema importância, né? Acho que muitas meninas devem ter sofrido isso, não sei se hoje muitas meninas sofrem, mas como a mulher é vista dentro do nosso país, acho que durante muito tempo certas coisas eram vistas como tratadas com uma naturalidade, né? Por isso que eu acho que é extremamente importante falar sobre isso, sobre racismo, sobre tantas outras coisas que muitas vezes não estão linkadas com a questão da estrutura, da organização, que é onde a gente bate tanto na tecla e acaba tendo um espaço de fala maior. Então, obrigada, André. Faz muito tempo que eu não estou dentro do futebol, não sei se existem conversas dentro dos times, entre vocês, em relação a isso tudo. Mas como a gente está aqui, perto para bater o fim do primeiro tempo, vamos entrar no assunto do nosso programa, que é em relação a plano de carreira e a transição, esse momento tão difícil dessa tomada de decisão. E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Vou parar de jogar e eu vou ser o quê? E aí, meninas, eu queria que vocês falassem abertamente se vocês planejaram a carreira de vocês, se vocês pensaram em que momento começariam a focar nessa transição, se é que teve isso ou não. E eu tenho marcas profundas do momento que eu parei de jogar futebol. E eu queria que vocês tentassem reviver esses momentos aqui, na carreira de vocês. Se foi difícil, se não foi, cada uma tem uma forma de lidar com a situação,
Andréia ainda está jogando. Quero que você nos conte como é que está, se você pensa, se você não pensa, se você já tem feito alguma coisa para se preparar para esse momento, porque não tem jeito. Uma hora a gente tem que parar, não como a Fran, que parou tão cedo, enfim, é uma pena, ainda podia estar desfilando aí o talento pelo gramado, mas eu queria que vocês retratassem um pouquinho disso, se teve alguém que conversou com vocês, como é que vocês enxergam hoje, com uma maturidade maior, toda essa trajetória de vocês na carreira. Será que vai começar por quem já deu um stop e já nos contou aqui que, tá ok com a decisão, foi a melhor coisa que aconteceu, mas acredito eu que na época deve ter tido ali algumas dificuldades. Quem começa? Eu posso começar, né? Porque eu já parei, já sei como que é esse momento aí. Como eu falei para vocês, assim, eu sempre fui uma pessoa muito decidida, muito. E a minha vida toda, desde quando eu comecei a jogar, que eu vi que realmente eu era boa no que eu fazia e que eu ia tomar aquilo como o meu trabalho, como a minha profissão, eu sempre, no decorrer assim, dos anos, eu sempre falei, mãe, pai, eu vou parar de jogar com 30 anos de idade. Não importa, eu falei, eu não sei se eu vou ter lesão, eu não sei se eu vou estar jogando no Brasil, eu não sei se eu vou estar na seleção, eu não sei se eu vou estar fora, mas eu colocava na minha cabeça que eu tinha que parar com 30 anos para me poder viver outras coisas que o futebol não ia poder me trazer, e eu sempre deixei isso bem claro. E aí a minha carreira foi acontecer, nos clubes que eu fui passando, foi títulos atrás de títulos, claro que teve momentos de tristeza, teve, mas os momentos de alegria foram muito maiores do que de tristeza. Eu aprendi muito com os anos, amadureci muito com cada derrota, e as derrotas elas são boas também para te fazer crescer, para te fazer enxergar algumas outras coisas que quando você ganha, você não percebe, né? Porque quando você ganha é o melhor time, é o melhor treinador, é a melhor equipe, você é a top da galáxia, mas quando você perde, você para, reflete, coloca uma cara e fala, pera, o que eu fiz de errado que não deu certo, né? O que eu poderia ter feito? Então dessa vez eu vou fazer melhor. E aí depois você ganha de novo, você perde, e esse é o futebol, e é isso que a gente tanto ama no futebol, né? Esse mix de emoções, né? E eu acho que, no meu caso, eu fiquei praticamente quase 14 anos na seleção, né? Porque eu comecei muito cedo, eu comecei com 7 anos de idade, com 14 eu já estava na seleção e sendo cobrada como se fosse uma menina de 25 anos. E isso tudo também dá um desgaste muito grande psicologicamente. E aquela visibilidade que às vezes você fala, não, agora vai melhorar, e não melhorava. Aí parecia que a gente dava 1, 2 passos para frente e dava 5 para trás. A Ju sabe muito bem como é isso, a Deia também sabe, porque a gente passou épocas muito parecidas ali. E isso, querendo ou não, acaba dando uma desanimada, porque é uma coisa que você luta diariamente e você não consegue entender o porquê que as coisas não acontecem como deveriam acontecer. A Ju mesmo falou aí que onde pisava o time fechava. Eu lembro do Corinthians, acho que em 2008 que você estava, não me lembro. E aí depois acabou o Corinthians, todo mundo lá e de repente acaba. E até o Santos, assim, era muito difícil, porque por mais que você fizesse um ano muito bom, você sempre tinha aquela incerteza do que seria no próximo ano. Você nunca sabia. Você podia ser o melhor time, você podia ganhar, e todo final do ano é aquilo, meu Deus, será que eu vou continuar? Será que eles vão continuar? Será que vai ter? Será que não vai ter? E querendo ou não, isso mexe com a gente, porque a gente fica naquela, né? Você trabalha com incerteza. Eu vou para fora, não vou, mas no Brasil vai melhorar? Não, não vai. Eu acho que e ficava sempre naquilo. Mas o ponto X para mim que começou a passar um pouco na minha cabeça sobre parar de jogar foi em 2017,
Quando a Emily assumiu a seleção, todo mundo ficou muito feliz, eu fiquei feliz, eu cheguei a jogar com a Emily pelo Santos, conheci a Emily tempos e tempos, e eu acho que a forma que foi tratada, independente se é uma mulher, eu achei que não foi justa, porque foram 10 meses de trabalho, ela não teve nenhuma competição oficial, perder amistoso faz parte do processo, perder Algarve faz parte do processo, e aí até para você saber que caminho que você tá. E ela ter saído da forma que saiu, eu fiquei muito abalada. Não porque eu estava lá, e eu estava dos melhores momentos da minha carreira, né? Eu estava na Noruega, a Deia sabe disso, fazendo um ótimo campeonato, estava bem na seleção, estava em forma, estava bem fisicamente, e cada dia melhor. E aí, quando aconteceu aquilo, eu falei, putz, agora que eu achei que ia, não foi de novo. E aí eu fiquei muito abatida. E foi quando eu tomei a decisão de se aposentar da seleção. E aí, falei assim, mas você se aposentou por causa da Emily? Não, por causa do Vadão? Não, podia ter vindo qualquer outro treinador, a minha decisão ia ser aquela pela forma com que as coisas foram acontecendo, que eu acho que, às vezes, muitas coisas é culpa nossa, porque a gente não se une como a gente deveria se unir, a gente deixa muitas coisas caminhando, tanto que até Chafar, mas teve assinado lá o que todo mundo assinou, menos 2 jogadoras assinaram. Então você fala, putz, é por isso que a gente não ganha nada, é por isso que os Estados Unidos é o que os Estados Unidos é, porque às vezes elas se odeiam, não é todo mundo, elas não são perfeitinhas, mas quando, tem que brigar pelas coisas, as negras brigam pelas coisas, então eu acho que isso falta um pouco para a gente, e não só agora, antes também continua faltando isso. E aí em 2018 eu tinha acabado de renovar com a Noruega, e aí eu já não estava bem comigo mesma, né? Aí foi quando uma coisa foi levando a outra. Eu jogava na Noruega, tinha praticamente mais 4 brasileiras lá, e às vezes eu me sentia como se eu estivesse sozinha. E aí eu já não estava conseguindo ajudar a equipe da forma que eu gostaria de ajudar, que eu vinha ajudando. Eu já não estava bem, minha cabeça não estava bem, eu queria só ir para o treino e voltar. E aí eu falava assim, a partir do momento que o futebol se tornou era o que eu amava, fazer todos os dias se tornou uma obrigação, alguma coisa está muito errado, porque eu nunca fui assim, até quando eu não recebia dinheiro nenhum, eu estava feliz. E agora que eu estava num dos melhores momentos da minha carreira, eu estou me sentindo assim? Não, pera, Fran, o que está acontecendo com você? E aí foi quando eu falei, não, tá fazendo mal para mim, eu não estou conseguindo dar meu 100% no treino, nos jogos muito menos, e eu com a Deia, a Luaninha, era uma das mais experientes da equipe, e aquilo estava me afetando muito negativamente. E aí foi quando eu falei, não, eu quero parar de jogar. Aí até foi uma briga, porque quando eu cheguei para o presidente, para a treinadora, que eu queria parar de jogar, eles achavam que eu queria parar de jogar, que eu queria sair do time para ir para outro time. E aí eles não queriam de jeito nenhum dar a minha liberação. Eu falei, não, peraí, vocês não estão entendendo. Eu não quero mais jogar futebol. Mas como que você não quer jogar futebol? Você está com quase 21. Eu não quero. Você quer ficar com a minha liberação? Você fica com a minha liberação, porque eu não vou para lugar nenhum. Eu só quero ir para minha casa. E foi bem nas férias no meio do ano. Eu me lembro como se fosse hoje. Falei assim, não, vai. Fica um pouco com a sua família, conversa com eles, que quando você voltar, talvez você mude. Eu falei, aí que eu não vou voltar mesmo, porque eu vou estar lá com eles, eu não vou querer largar mais eles, e eu vou querer ficar lá. E aí eu fui, arrumei minhas coisas, me despedi de todo mundo e meti o pé. Mas o que me deixou um pouco mais tranquila também de parar de jogar foi as condições financeiras da minha família, que eles tinham renda, eles trabalham até hoje, eles tinham como pagar as contas,
E eu fiquei um pouco mais tranquilo do que se eles dependessem só de mim, 100% de mim. E eu falei, meu, o que eu vou fazer? Minha família depende de mim e eu vou deixar eles na mão agora? Porque eu sempre fui uma pessoa que ajudei a minha família o tempo todo, o tempo todo. E aí, quando eu tomei essa decisão, foi por causa disso. Acho que tem até muitas meninas hoje em dia que pensa muito em parar de jogar porque não tem outra renda e fala, nossa, eu só sei jogar bola, o que eu vou fazer da minha vida? E a gente precisa parar, né? Dar o break, não precisa? A Sil vai entrar, então, vou entrar em campo agora. Precisa, uma hora a gente precisa. O Fran, atenta, né? Ligado em tudo, inclusive o intervalo que a gente tem que fazer aqui. A gente já está na provocação. Então, a gente sempre faz um intervalinho quando chega nos 45 minutos, mas que é para falar do Ludopédio, esse grande portal, maravilhoso portal, maior portal de futebol da América Latina. É possível encontrar uma série de conteúdos sobre quase todos os temas possíveis de serem pensados no futebol. Então, acompanhem o site do Ludo, nós temos um site novo, tem um financiamento coletivo, quem puder colaborar. Queria dizer que é um trabalho todo voluntário que é feito do Ludo, ninguém recebe nada, todo mundo faz por amor ao futebol. Então, para manter o portal, para manter o Ludo em ação, a gente pede também que vocês colaborem lá com o nosso financiamento coletivo. O Ludo, além de fazer cursos, além de ter as lives, espaço para publicação, também tem os livros, né? Uma editora. Então, agora a gente está com o lançamento de 2 livros, está em pré-venda, Democracia Corintiana, do José Paulo Florenzano, e Lógicas do Futebol, do Luiz Henrique de Toledo, o Kiki. Então, ainda estamos vendendo, quem puder comprar, quiser comprar, e sempre curta o Ludo, dê força, divulgue, porque não tem a mínima dúvida de quem pesquisa, quem gosta de futebol hoje não pode passar desapercebido do trabalho que é feito aqui pelo Ludopédio. Então, continuamos agora o segundo bloco, fiz um intervalo rapidinho, eu não sei se Fran ainda quer concluir antes de a gente passar a bola para a Andréa. Posso concluir aqui rapidinho. Então, aí, como eu vinha falando, eu voltei e a minha família foi o que deu uma tranquilidade para mim continuar essa decisão. Meu pai, ele não aceitou muito até hoje, ele não aceita e falou assim, meu Deus, eu com 57 anos não consigo parar de jogar, como que você conseguiu parar? Eu falei, pai, mas você também está insistindo demais, né? Já deu a sua hora. A minha mãe falou assim, filha, o que você decidir, está decidido e a gente vai te apoiar porque é a sua saúde mental, é o seu psicológico, é o seu corpo, só você sabe o que você passa, você fica longe de tudo, de todos, mesmo tendo as meninas lá, não é uma situação fácil e eu não quero que você sinta esse peso de ficar jogando por obrigação, pensando só na gente, do lado financeiro. E eu falei, não, mãe, realmente, se eu pudesse continuar, continuava. Aí até a Andressa, que é a minha esposa hoje, falou assim, por que você não joga no Brasil? Eu falei, mas eu tava tão bem lá fora, para que eu vou voltar pro Brasil, sendo que às vezes, dependendo, tem mais dificuldade do que lá fora. Não, eu quero parar porque eu quero parar. Ela, não, tudo bem, porque eu tô vendo que realmente você não está bem. Eu tava quase entrando em depressão. E aí foi quando eu decidi parar. Por isso que eu falei que não foi programado, mas eu já vinha sentindo um tempo, principalmente depois de 2017, essa situação da seleção, com tudo, que ia chegar. E eu sempre falei, com 30 anos deu para mim. Faltou um pouquinho para chegar nos 30, mas é por isso que eu falo que eu não me arrependo, vivi tudo que eu tinha que viver. É claro que tem aquela preocupação, existe. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fiquei um pouco afastado de tudo, de todos, que às vezes é muito bom para você ver também quem é seus amigos de verdade, porque parece que às vezes você só é seus amigos quando tá ali junto. Meteu o pé, todo mundo esquece, você não recebe mensagem, dá para contar nos dedos
quem mandou mensagem, quando eu parei, eu falei, legal, tipo, todo mundo gosta de você quando você é útil para alguma coisa. A partir do momento que você já não serve mais do jeito, você já fica um pouco de lado. E eu segui a minha vida do jeito que dava para me seguir. Eu acompanho a Andressa, né, que joga aqui fora. Isso também foi um dos, não foi o principal, mas também um dos motivos também, porque ficava ela na Espanha, eu no Brasil, ela não sei o quê, e é difícil estar junto, e a gente já está praticamente 8 anos juntas, então eu tenho o sonho de ser mãe, e ela também, então foi tudo muito, muito bem pensado, né? E depois aconteceu essa situação da pandemia, foi quando eu me descobri aí essa pessoa das redes sociais aí que ninguém imaginava, porque eu realmente sempre fui uma pessoa muito tímida, mas também na pandemia você fica trancado, você não tem o que fazer, e aí você procura de alguma forma ocupar seu tempo. Estava estudando inglês para futuras coisas, a gente tem alguns projetos em mente futuramente, mas que a gente quer fazer quando a gente estiver no Brasil, a gente não quer criar nada, lançar nada para deixar na mão das outras pessoas cuidar, a gente quer fazer, então a gente está se programando, a gente já comprou nossa casa, a gente tem o nosso carro, provavelmente ano que vem aí eu devo me tornar mãe, se tudo der certo, e aí os planos, eu brinco muito nas redes sociais, né, com os vídeos, a Silvana se diverte, a Dea se diverte, as pessoas se divertem, a gente criou um canal também aí no YouTube que a gente tenta mostrar o lado não só da atleta, né, que só vê lá quando tá com o uniforme dentro do jogo, a gente tenta mostrar como é um pouco o nosso dia a dia, a gente brinca, tenta mostrar que, além de tudo, antes de ser atleta, nós somos seres humanos também, né? Eu sempre falei isso, que antes de criticar alguém, lembra que ela é um ser humano, não é que não pode criticar, claro que você pode criticar, desde que seja com respeito e que saiba criticar, né, meu? Então, eu acho que isso a gente tem conseguido, de uma maneira legal, levar para as pessoas o nosso jeito de ser. É isso. Uau! Olha, eu preciso dizer o seguinte, a gente, no início do programa, começou a estender o tapete vermelho para as atletas, né? Enfim, 2 atletas vitoriosas, conquistaram tudo por onde passaram, e eu confesso, Fran, que eu estou entrando na casa dos 40, ou seja, a gente tem uma diferença grande de idade, e sempre quando eu olhei para você, eu te enxergava uma menina, que é o que você é, 31 anos, você é jovem ainda, enfim. E hoje, te ouvindo falar, meu Deus, que transformação, que mulher você se tornou. Que legal ouvir a Fran fora dos campos, com tanta personalidade, com tanta história para contar, uma mulher que está construindo uma família, que tem seus sonhos e que ainda está atrás desses sonhos. Muito legal, parabéns, fico muito feliz de ver você falando todas essas coisas, como é que foi a transição da sua parada, dessa sua decisão, como é que está a sua vida hoje, que você continue nas redes sociais, que você continue falando as coisas que pensa, se posicionando, porque nós precisamos de mulheres assim, de mulheres que estiveram dentro do campo, que pararam, mas que continuam com um olhar para as outras mulheres, para servirem de referência, e isso é muito bacana. Adorei. Tapete vermelho, esquece a atleta Fran, mulher Fran agora, tapetão vermelhão. Andréia, chegou a sua vez, passando a bola para você. Faz de conta que a gente está jogando na zaga, dupla de zaga. Já pensou essa dupla? E eu acho assim que esse é um assunto que a gente também não tem o costume de falar, porque a gente nunca pensa em parar, né? E eu acho que essas coisas elas precisam ser mudadas. Cada vez mais a gente precisa olhar para a nossa carreira de uma maneira diferente, não como sempre foi olhada, né? A Fran retratou aqui uma série de preocupações que ela teve na carreira dela.
Porra, será que se ela pudesse pensar só no futebol, será que ela teria parado tão cedo? Será que a estrutura e a organização fosse diferente, olhando para a atleta, para a cidadã, sem tanta pressão, pensando nas fases de desenvolvimento? Será que seria diferente? Né? Então, acho que é um assunto que a gente precisa falar. Você ainda está jogando, e agora chegou a vez de você falar. Se pensou no plano, como é que está essa transição, se está pensando nisso ou não? Bom, é sensacional escutar, né? Então, acho importante para a gente, agrega tanto, né? É um momento de muita riqueza aqui, muito enriquecedor de escutar a história de um ser humano, né? Não só um atleta, e mostra como é vencedora na vida. E é muito bonito, muito orgulho, Fran, de você. Infelizmente, eu estava num momento triste da tua vida, né? Também, que a gente viveu juntas lá na Noruega, a gente conquistou títulos. Mas também foi um momento difícil para você, talvez, e eu não sabia que você tinha essa decisão. Então, imagina se a gente soubesse mais, convivendo todos os dias, talvez muitas coisas poderiam ter sido diferentes, né? A gente até tentaria agregar de outras formas, algumas coisas, mas a gente tentou, né? Ainda mais com a Dai lá, né? A Dai que era nossa, contagia todo mundo, faz todo mundo dar risada, inclusive ela deixava a gente muito feliz, e deixa assim até hoje. Então, enfim, e mesmo assim não foi o suficiente, né, mas o mais importante é a saúde mental, que isso vale muito mais de qualquer coisa nessa vida. Sobre mim, eu falo da minha história, se parar para contar, a gente vai ficar muitas horas, porque foram muitos desafios, né, então, assim, muitas vezes, já desde os 15 anos, um médico falou, você não vai jogar futebol por muitos anos, você vai ter 3 anos jogando futebol porque seu pé é torto e você não vai aguentar colocar chuteira, não vai dar certo. Falei assim, tá bom. Descobri a palmilha ortopédica lá, beleza, segui em frente. Depois continuei jogando na Noruega, eu ia lá fazer os exames, né, anuais, o médico falou assim, olha, seu joelho já não dá muito tempo, não. Eu já tinha feito uma cirurgia, né, uma artroscopia no joelho, e já tinha feito um LCA também, né, eu tinha rompido o ligamento. E aí ele falou assim, olha, acho que já está na hora de pensar na aposentadoria. Isso foi em 2015. Depois disso, voltei para a seleção brasileira, disputei a Champions League, fui campeã brasileira, vice-campeã da Libertadores, e tô aqui jogando ainda. Então, ainda bem que eu não escutei esses médicos aí, eu fui mais persistente. Mas, obviamente, nesse período todo, né, eu sou graduada em Educação Física, aproveitei na Noruega mesmo também, fiz já a licença C da UEFA, tô agora fazendo a licença B da CBF, e eu fiz curso do Barcelona. Enfim, eu continuei estudando nesse período, né, acho que não tem como você só ser atleta, claro que é desafiador, porque você tem que continuar, tem que treinar e tem que estudar. Então, eu continuei fazendo isso, continuei estudando, tive a oportunidade de trabalhar com as categorias de base na Noruega, com o time de umas senhoras lá também, então foi onde que me deu, assim, hora que, acho que eu me inspirei mais ainda, né, de falar assim, bom, eu acho que eu quero ser uma técnica, de repente, vamos ver. E aí, dei treino para as categorias para sub-16, sub-19, fui auxiliar técnica também lá, né, e o pessoal queria que eu renovasse meu contrato para ser técnica do time B da Noruega, né, da Noruega não, do Avaldsnes, que era o time que a gente jogava na Noruega. Mas eu falei assim, não, já são 5 anos e meio aqui, 6 temporadas praticamente, então acho que chegou a hora de voltar para o Brasil. Então, assim, eu estou me preparando para esse momento, acho que está chegando cada vez mais próximo, embora eu sei que esse rostinho aqui não parece, né, tirei o percentual hoje, Fran, 13, percentual de gordura, ó, bom. Eu falei assim, tá melhor traumas da profissão. Eu falei assim, Ju, eu falei assim, melhor que muitas novinhas ali, viu? Eu falei assim, olha aí. Mas, enfim, eu falei assim, bom, tá bom, né? Tá na média que o pessoal quer. Então, eu me cobro muito, assim. Se eu tô aqui no alto rendimento, eu tenho que estar
junto com elas ou buscando estar melhor, porque não adianta falar, eu tenho 37 anos, a André tem 37 anos, tem que relevar. Para mim, se eu estou no alto rendimento, eu tenho que estar no mesmo nível que elas. E, graças a Deus, muitas coisas eu tenho buscado e tenho melhorado a cada dia, né? Mesmo que eu estou ficando cada vez mais velha. Mas, enfim, tenho essa vontade, esse desejo de ser técnica. Acho que vou agregar bastante dentro de campo com essa vivência de 24 anos jogando futebol. Então, tem que, né, juntar e ajustar todas essas coisas. Tanto, tipo, a gente aprende tanto na parte prática, né? Então, tem que estudar bastante essa parte teórica para agregar os dois e, se Deus quiser, né, ser bem sucedida também, né, nessa área. Na minha família também, graças a Deus, as coisas estão todas estabilizadas agora. A gente passou por momentos muito difíceis também na vida. Meu pai ficou desempregado, meu pai tinha problema com alcoolismo, então perdeu vários empregos. Minha mãe, que sustentou muito a casa muitas vezes, se não fosse minha mãe, eu falo que não sei o que seria de nós. Hoje eu falo em relação a tudo, tanto da questão financeira, quanto a gente está viva até hoje, porque meu pai tinha problema de alcoolismo e, graças a Deus, hoje ele não bebe, mas por muitos momentos a gente passou muito perto da morte. E eu falo assim, que o esporte e o futebol também me ajudou muito em relação a isso, porque a gente vivia momentos muito difíceis em casa e a ponto já de meu pai tentar matar a gente várias vezes, né? E mesmo assim, não, eu fugia do futebol, eu tentava jogar futebol, tentava, e aí muitas vezes eu falo assim, nossa, eu tenho que sair daqui de casa, que eu tenho que fazer outra coisa, porque eu não quero estar aqui perto dele, né? E muito, eu demorei para gostar do meu pai, porque desde os 4 anos de idade eu via coisas dentro de casa que eu não admitia, e eu lembro até hoje, como se fosse hoje. E acho que eu fui começar a gostar do meu pai mesmo a partir dos 26 anos, que foi quando eu comecei para a igreja, que eu comecei a despertar um outro lado, assim, de mim, e aí eu fui tendo mais compaixão, eu fui quebrando, entendendo algumas coisas, assim, que eu falei assim, fui abrindo mais meu coração e perdoando mais as coisas que aconteciam em casa. Então, aí depois, né, na Noruega, quando ele quase matou minha avó, ele chegou num dia, assim, foi no dia das mães, assim, ele foi pra cima da minha avó, meu irmão entrou na frente, e aí ele tacou a faca no meu irmão, assim, meu irmão cortou o pulso do meu irmão. Aí no dia seguinte ele falou assim, o que aconteceu com você? Por que você tá machucado? E aí meu irmão sentou, chamou ele e falou assim, pai, vem cá, a gente precisa conversar. E aí contou tudo pra ele, aí a partir daquele dia ele falou assim, nunca mais eu vou beber. Aí ele pegou e... Desculpa, é um pouco difícil. Enfim, aí eu não sabia, né, eu tava na Noruega, não sabia das coisas, e aí ele pegou e depois desse dia, ele teve uma ou outra situação de bebida que deu uma recaída, assim, mas graças a Deus hoje ele é o melhor pai do mundo, sempre foi quando ele tava sóbrio, mas quando bebia era muito difícil, mas hoje é o melhor pai do mundo, tá com a gente o tempo todo. Ele faz tudo para os meus sobrinhos, que ele fala que o que ele não fazia pra gente, ele faz para os nossos sobrinhos, para os meus sobrinhos hoje, que ele é um pai sensacional, assim, e até quando ele tava bêbado, eu aprendi com ele, porque uma vez ele foi no estádio, em Araraquara, e ele tava muito, muito bêbado. Aí quando eu vi, ele tava gritando meu nome lá no campo, lá no estádio, brigando com um monte de gente. Eu falei, meu Deus, o que meu pai tá fazendo aqui? E ele pegou e ficava gritando. Aí eu cheguei em casa, ele tava bem alterado, né? Aí ele falou, senta aqui, deu um murro na mesa. Aí eu fiquei com medo, né? Mas eu não tinha muita escolha, aí eu sentei, porque ele batia na gente, tinha polícia dentro de casa todo dia. Aí eu sentei, aí ele pegou e falou assim, da próxima vez que você sair lá da zaga para ir lá no ataque, para não cabecear aquela bola direito, você nem precisa atravessar o campo inteiro para fazer isso. Você pega, fica lá na zaga. Eu falei assim, aí depois desse dia, eu falei assim, meu Deus, ele tava bêbado e mesmo assim me ensinou alguma coisa, conseguiu enxergar isso. E a coisa que eu mais sei fazer na vida, acho que é cabecear. Mas eu não sei no lance, não lembro, e ele falou que eu fui displicente no lance.
E a partir desse dia, toda vez que eu vou na área para cabecear, eu lembro desse lance do meu pai falando: faça valer a pena toda a travessia no campo que você faz. E ele falou num momento que ele estava bêbado. Então, eu aprendi mesmo assim com isso, com ele, assim. Então, acho que teve muitos momentos que a gente pensou em parar e momentos difíceis na vida, mas, assim, o amor ao esporte, o amor a essa paixão, né, que a gente tem de brasileiro e coisa que eu mais amava fazer e que eu amo fazer até hoje. Então, isso me deixou forte para superar qualquer coisa na vida. Acho que eu supero qualquer coisa hoje, porque acho que eu passei tanta coisa que nada é mais forte do que o que eu passei dentro da minha casa. Então, eu penso assim, encerrar eles logo, de repente, e estou bem preparada também, assim, financeiramente e mentalmente para que esse momento aconteça e, com certeza, trabalhar com futebol feminino, poder ajudar mais meninas, poder transformar todo o meu conhecimento que eu tenho, essa vivência dentro de campo, para poder dar sequência com o futebol feminino e tentar agregar em alguma coisa na vida delas com a minha história de vida, a minha história profissional. Andréia do céu, eu tô aqui, assim, antes de falar qualquer coisa, vou estender o tapete vermelho para você. Já estamos aqui praticamente o programa inteiro estendendo tapete vermelho, mas assim, o quanto é importante a gente conhecer a história das pessoas, o quanto é importante a gente conhecer quem está do nosso lado, quem é nossa companheira no time. Eu demorei muito tempo para entender isso, e acho que fui entender já numa idade muito avançada, jogando ainda, né? E hoje, aqui, conhecendo ainda mais a história de vocês, eu não tinha ideia dessa Andréia, sabe? Porque é uma Andréia tão forte, tão simples, humilde, com tanto talento, que eu jamais pensei que você pudesse ter passado por tudo isso na sua vida, que eu acredito que tenha sido muito difícil ainda conseguir continuar sonhando com o futebol. Ele pode ter sido uma válvula de escape para você, certamente foi, mas esse coração aí durante muito tempo deve ter ficado pequenininho e apertadinho. Eu espero que por onde você tenha passado, alguém tenha tido um olhar para você diferente, porque você realmente é uma moça muito especial, não só pelo talento. E agora eu também entendo porque ficou tanto tempo dentro da Ferroviária, né? Porque não basta só jogar, a gente precisa ter caráter, a gente precisa ter valores, e isso você tem e muito, né? Então, fico muito feliz de conhecer a história de vocês, muito obrigada por contar essa história maravilhosa, porque agora a gente entende quem que é essa Andréia aí, que às vezes a gente olha e a gente não tem ideia de como essa mulher foi construída, hoje a gente tem ideia de como essa mulher foi construída, mas a gente está aqui para falar de coisa boa, porque a carreira de vocês é uma carreira linda, vitoriosa, de muita conquista, de sonhos conquistados. Acho que mais do que ganhar títulos, se imaginar em algum lugar e conseguir chegar naquele lugar, independente de ganhar título ou não, de subir no pódio ou não, né? Mas vocês são medalhistas olímpicas. Isso, talvez, dentro do nosso país, não tenha uma importância e um respeito como a gente vê em outros países, né? Eu tenho a sorte de ter a Silvana como minha parceira hoje para tudo na minha vida, e ela diariamente me faz olhar para isso. E eu queria saber se vocês têm a ideia do que é ser medalhista olímpica, se vocês têm ideia de quão é importante, o quanto vocês representam para a modalidade com essa conquista. Eu vou deixar a Déia respirar um pouquinho e vou falar. Olha, às vezes eu queria ser mais valorizada no nosso país como é aqui fora.
como a gente você falou, né? A gente é medalhista olímpica. Cara, não é pouca coisa. São seleções que buscam chegar subir no pódio. E não importa a cor da medalha, a gente conseguiu. E por muito pouco a gente quase conseguiu trazer. Infelizmente, o nosso país só é valorizado o primeiro lugar, né? Os outros lugares esquece. E diferente daqui de fora, aqui, um quarto lugar é ouro, porque eles valorizam a trajetória, a dificuldade, a história e tudo mais, né? E eu sempre falei, poxa, ter uma medalha... A Andressa, ela chora pela minha medalha. Ela estava na Olimpíada agora e ela falou, caramba, estava nas nossas mãos, era passar do Canadá que a gente ia ter uma medalha. Eu falei, pois é. Ela falou assim, você tem, né? Eu falei, eu tenho. Ela, ai, dá a sua. Eu falei, eu só posso te mostrar, só porque ela é minha e ninguém tira. Então, essas coisas não tem preço. E eu consigo imaginar um pouco, assim, do que a Fran foi no futebol, agora um pouco mais através das redes sociais, seja num TBT que eu posto, seja num gol que eu posto, que aí vem as recordações, eu recebo muitas mensagens legais, Fran, parabéns pela sua história, você faz falta, eu sinto falta de ver você jogar, caramba, eu tava nesse dia, nesse gol, tal, não sei o quê, isso é muito legal, mas, por exemplo, eu falo por mim, eu parei de jogar em 2018 e quase ninguém praticamente se falou. Eu gostaria muito de ter feito um jogo de despedida pelo Santos, não consegui fazer, não teve interesse. Acho que é a mesma situação que acontece agora com a própria Maurine, que parou e ela estava tentando fazer uma despedida no Santos, porque a Maurine também ficou anos e anos lá no Santos, e eles fizeram pouco caso. E eu acho isso uma vergonha, assim, porque não valoriza, porque, a mina fez parte da sua história, conquistou títulos, enfim, ela, eu gostaria de ter tido. Eu vi a Rosana, quando ela parou de jogar, a FIFA falando dela muito mais do que as pessoas no Brasil falando dela. Eu vi que agora a Carli Lloyd vai parar, sei lá, já estão preparando, ela vai fazer 5 jogos pela seleção norte-americana antes de parar. Já decretou que vai parar. E até ela parar, vão fazer 5 jogos. Então, olha a história da Lloyd, olha a jogadora que ela é. Tudo bem, ganhou medalhas de ouro e tal, mas ela fez parte da história e vai ser reconhecida por onde ela for por isso. Então, assim, eu tenho, para mim, para minha família, para alguns fãs, uma outra pessoa, eu sei o que significa, o que significou essa medalha, eu sei que vai estar ali, ninguém vai apagar, mas às vezes poderia ser melhor falado, melhor valorizado no nosso país, né? Nas pessoas que realmente, às vezes, precisam de incentivo, às vezes você não sabe quantos jogos a jogadora fez com a seleção, às vezes não sabe quantos gols ela tem, então isso ainda falta um pouco. Me espero que aos poucos a gente possa conseguir, né, melhorar isso. Como eu falei, a visibilidade ela aumentou um pouco, mas ainda a gente sabe que ainda está um pouco longe do que poderia ser. E a Andréia? Para a Andréia eu já vou emendar outra também, tá bom? Então eu quero que você fale dessa medalha, o que ela representa para vocês, se você tem noção dessa conquista que é ter uma medalha olímpica. E vocês duas são mulheres que sempre atuaram dentro de campo, mas se utilizaram muito do espaço de fala para combater certas coisas da modalidade. A Fran já trouxe um pouco a questão da Emily, e eu queria que a Andréia, que também participou desse momento, falasse um pouquinho também do que fez vocês, naquele momento, tomar essa atitude e, enfim, dar a cara para bater numa situação tão difícil que a gente sabe que muitas vezes é uma ou outra, e aí acaba sobrando para uma ou outra
porque ninguém vem no bonde. Ó, usei até o bonde, hein? Bom, acho que a Fran resumiu muito, né, da realidade do nosso Brasil, como que é, né, essa valorização da medalha olímpica. Muitas pessoas falam, comentam, mas eu acho que não dá para ter tanta noção de verdade, assim, de fato, o que representa, porque você vê muitas meninas hoje, as mais novinhas mesmo, falam, ah, legal, beleza. Ai, faz tempo, né? Tipo assim, nossa, faz tempo, tipo, nem conhece nossas histórias, entendeu? Então, falta muito conhecimento, muito interesse delas de conhecer a história do futebol feminino, de conhecer as pioneiras, né? Tudo que elas lutaram, que corriam de polícia para poder jogar futebol, imagina o que essas mulheres já passaram, né, antes das nossas gerações, e para a gente conquistar uma medalha dessa. Olha a grandeza que a gente conquistou num país que é do futebol, mas do futebol masculino. Então, naquele período, em 2008, quando a gente venceu, foi aquele auê, né, aquela coisa no começo, mas eu lembro que a gente chegou no aeroporto, não tinha nenhuma imprensa lá, não tinha nada, a gente chegou no aeroporto, não tinha uma outra pessoa para fazer alguma entrevista, não é que nem hoje, né, que tá andando na rua, uma foto no Instagram que você segue, tem um monte de seguidores, então é totalmente diferente. Enfim, eu acho que o nosso Brasil, o nosso país, como a Fran falou, precisa valorizar mais isso. Lá fora é muito mais valorizado, independente da medalha. A minha família também, graças a Deus, assim, os amigos, as pessoas que conhecem a nossa história, eles valorizam muito mais, né? E até a própria CBF, em questão de premiação, Ju, você sabe, Fran sabe como que é, a Cis sabe. Então, a gente teve muitos... a gente não tinha tantas coisas, né? E nem tanta visibilidade. A própria Cris falando, né, Fran falando da Lorde, a Cris acabou de sair da seleção, falou assim, ó, obrigada. Depois de tudo que ela fez pela seleção. Então, para mim, é inadmissível, tipo, que essas coisas aconteçam, sabe? Sem ter um reconhecimento, uma valorização do teu trabalho, do que você entregou ali. Mas, assim, a gente fica muito grata, né, de ter participado do maior evento esportivo, de estar do nosso lado ali o Ronaldinho, o Messi, se estar no mesmo ambiente que os melhores atletas do mundo. Para mim, como profissional, foi maravilhoso. Não falo que eu falo, nossa, é o campeonato que eu mais amei, assim, tipo, nossa, conquista. Assim, eu falo porque acho que quando você tá jogando ali mais, você tá ali disputando uma decisão nos pênaltis, você ganha. Eu acho que para mim teve outros campeonatos que foram mais importantes, se eu falo assim, né, mais em questão de grandeza de evento esportivo mundial, com certeza medalha de prata e ser medalhista, se contar nos dedos de quantos medalhistas existem no mundo, mulheres, então, eu acho que são pouquíssimas, né, acho que o percentual é muito, muito baixo. Então, pra gente é um privilégio e é consequência de todo aquele trabalho, né, um trabalho em equipe, um trabalho de muitos anos, né, a gente fala que é trabalho de décadas para conquistar uma medalha. Então, espero que a Dessa consiga, porque as meninas vêm trabalhando também o tempo todo, né, a gente olha e fala assim, poxa, chegamos tão perto, e a gente luta por isso, e da mesma forma em 2017, quando aconteceu aquele lance lá, daquele protesto, e a gente falou, cara, eu sempre fui assim, eu tô com vocês, se for pra gente lutar pelas coisas, eu vou estar junto, assim, sabe? Eu falei assim, bom, a minha voz não pode ser tão forte, mas eu vou estar com as meninas, se elas começaram a movimentar isso, eu falei assim, eu tô junto com as meninas. Acho que, por um lado, hoje pensando, até depois um pouco também, talvez a gente poderia ter pensado mais, alguma estratégia um pouco melhor, não ser talvez tão radical, mas talvez feito de uma forma que, tipo, a gente não perdesse tanto, porque eu falei assim, eu vou abrir mão dos meus sonhos para que outras meninas realizem os sonhos delas. Então, mas assim, não me arrependo, porque eu falei assim, vou fazer isso pelas meninas e vou fazer isso pelo nosso futebol feminino. Acho que me incomodou mais porque eu ter citado o nome do Marco Aurélio, embora ele estava fazendo muitas coisas, mas acho que era no geral, então isso me incomodou um pouquinho. Eu lembro que até mandei uma mensagem para ele, acho que ele até aproveitou disso, mas eu mandei, falei assim, olha, não me arrependo de nada do que eu falei, mas me arrependo de ter falado talvez o seu nome, mas ao invés de ser a instituição no geral.
Mas acho que ele aproveitou dessa situação e acabou mandando, porque eu soube lá na Noruega que a minha mensagem passou por vários lugares. E não sei como que isso as pessoas entenderam, né? Mas, enfim, estava muito consciente e muito, assim, com a minha consciência muito tranquila de, assim, não, eu tô junto com as meninas, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa ter esse direito. A gente não pede por igualdade, a gente sabe que o Brasil, o futebol feminino no Brasil, é 60 anos atrasado em relação ao masculino. A gente teve a paralisação, o nosso desenvolvimento ficou muito atrás do masculino, mas a gente pede pelo menos essa equidade de gênero, a gente luta porque a gente quer os mesmos direitos que eles, pelo menos, não vou falar o mesmo salário, isso não vai acontecer nunca, eu não acredito que isso aconteça, e não é nem isso que a gente gente só quer ser mais valorizada, a gente quer buscar os nossos espaços por direito, a gente quer ter esses espaços de liderança cada vez mais, e eu acho isso importante para a nossa modalidade. Eu acho muito importante que as atletas, como a Fran falou, se unirem. Nos Estados Unidos, elas se uniram lá para ir lá na Casa Blanca lá e resolver as coisas. O que eu vejo a Rapinoe fazendo pelo futebol e as meninas, eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente tinha que se unir mais e fazer. Só que o que acontece, que vocês sabem, é que quando a gente está lá dentro, a gente fica um pouco limitado, a gente fica com medo de se expor, para depois a gente ficar com medo de não ser convocado novamente. E eu até tinha esse medo, mas eu falei assim, cara, eu vou lutar pela modalidade, eu vou abrir mão do meu sonho mesmo, como eu falei, né? Não sei se eu ia ser mais convocado ou não, talvez sim, porque eu estava tendo um baita desempenho na Noruega, embora tenha tido momentos difíceis lá também, foram bem difíceis muitos momentos, mas vamos falar das coisas boas, né, também, porque eu estava vivendo um momento muito bom na seleção, que foi quando até retornei em 2017, mas como a Fran falou, essas injustiças aí com o nosso gênero, a gente tem que se sensibilizar, a gente tem que falar assim, não pode deixar assim, a gente tem que fazer alguma coisa por isso, então a gente precisa de mais mulheres que se unam e falam assim, não, a gente vai lutar por isso. Então, hoje a gente vê melhorias na seleção brasileira, a gente vê salários, né, a gente vê as meninas hoje recebendo por um jogo, elas recebem o que a gente recebia, acho que acho que tem muito mais, na verdade, né, um ano inteiro de convocação, talvez muito mais do que a premiação, as meninas recebem um jogo hoje, a premiação, acho que nem na metade do que eu recebi quando a gente foi medalha olímpica, quando a gente foi medalhista olímpica, não recebia. Então, é bom, eu fico feliz, muito feliz de ver essa valorização hoje. Acho que muito de todos nós que passamos lá, essa luta é da Si, que brigou também, que foi lá firme e forte também, protagonista também desse protesto, da Ju, de outras pessoas, da Fran, da Maurine, Rosana, Cris, enfim, toda essa galera que movimentou para que isso, as próprias meninas que assinaram aquela com medo, muitas delas com medo, mas mesmo assim assinaram, falaram assim, não, vamos tentar. Só que a gente vê essa desigualdade no nosso Brasil em geral, né, a gente sabe que é muito diferente, mas a gente vê que está tendo uma evolução e que, quem sabe ainda, né, a gente sonha com isso. Eu sonho muito em ver essas meninas conquistando uma medalha de ouro, e que merece, o futebol feminino merece muito. Acho que todas, né? Acho que a gente fica feliz de ver elas ganhando tão bem agora, porque afinal a gente lutou para isso, né? A gente sofreu um pouco, talvez não tenha vivido coisas que quem joga hoje vive, mas assim, é uma felicidade gigantesca, sinal que a gente deu um passinho para frente, né? E sinal que a menina hoje que joga futebol, que ela pode sonhar de uma forma diferente, e que elas também saibam valorizar isso, né? Porque se a gente olhar lá para as pioneiras, né, para quem realmente desbravou o futebol de mulheres dentro do nosso país, pô, a gente vai ver que a nossa geração foi uma geração privilegiada, né, diante daquelas lá. Enfim, e que a gente possa cada vez mais andar para frente. Sil, minha duplinha, eu vou te chamar, mas antes eu não vou deixar de te dar uma cutucadinha, né? Porque eu tô olhando aqui, a Fran tem lá uma parede cinza. A gente não consegue ver nenhuma foto da Fran, nada, não sei o quê, tudo bem. Agora, da Andréia, eu não sei se ela fez para te dar uma cutucadinha, mas tem uma foto ali atrás bonita. Andréia, pega essa foto aí, que você tá com essa camisa azul e preta. A outra. Ai, que foto bonita. A outra. Mostra essa foto, Andréia.
Olha, que estilo. Ó, de capitã ainda? De capitã. Tá fechado o microfone. Oi, desculpa. Eu fiquei bonita nessa foto, eu gostei dela. Eu falei assim, olha, eu tô saindo aqui. Tá dando reflexo, eu não sei, aqui no meu computador tá dando reflexo. Aí tá bom. Enfim, tá eu acho que bonita até. Azul e preto, não é da cor que você gosta? Podia ser vermelha, mas tudo bem, tudo bem, André. Olha só, a gente infelizmente está chegando no nosso tempo regulamentar de jogo, digamos assim, mas eu queria falar um pouquinho antes de encerrar. Vocês falaram muito em sonho, né? Essa palavra apareceu várias vezes no nosso programa, nas 3. E eu queria dizer que eu também estou realizando hoje um sonho, né? De estar conversando com vocês, ouvindo as histórias de vocês, né? A Ju já é uma parceira diária de trabalho, né? E eu queria dizer que quando eu comecei a olhar para o futebol de mulheres, eu nunca imaginei que eu ia ter a receptividade que vocês tiveram comigo, né? Sem conhecer, sem ter o mínimo contato, eu escrevia para uma de vocês, ou para a Andréia, mesmo para a Fran, para a Ju, e logo vocês responderam e me acolheram de uma maneira tão bonita, tão diferente, que só faz eu querer cada vez estar mais realizando esse sonho. Então, hoje eu realizo um grande sonho de ter 3 mulheres fodásticas do futebol. E estou falando mulheres e não estou falando atletas, porque vocês são muito mais do que atletas, né? As histórias que vocês duas contaram hoje para a gente são de mulheres de muita maturidade, de muita garra, de muita luta, com uma visão de mundo muito linda, né? São mulheres que estão olhando para o mundo de uma forma diferente. É tão importante ter isso hoje, né? Principalmente no Brasil, que a gente vive um período tão difícil. Então, eu estou realizando um grande sonho. Poderia ficar falando horas aqui, mas a gente não pode. Por causa do tempo. E queria dizer também que, pobre de vocês duas, né? A Fran e a Andréia, que foi só o primeiro contato. Agora que não vamos deixar vocês descansar mais, porque a gente vai querer sempre saber mais e estar com vocês nos projetos, né, de um futebol de mulheres melhor. A gente sempre encerra o nosso programa com uma pergunta, não é uma pergunta, é quase uma pergunta. Os objetos, eles também têm história, né? A nossa vida também é feita com objetos que a gente vai guardando, que a gente não quer se desfazer, ou que são significativos. Então, eu queria saber de cada uma de vocês se tem um objeto que seja representativo de tudo isso que vocês falaram para a gente hoje. Né? Pode ser mais de um objeto, e não precisa mostrar o objeto se não tiver aí, mas se tivesse, assim, alguma coisa que seja muito significativa, que Fran vai, quando tiver... o nenê vai dizer, olha aqui, esse aqui é o objeto que a sua mãe guardou e quero que você cuide para mim. Que objeto seria esse? Olha, eu não sei objeto, mas eu tenho na minha casa um quadro justamente da camisa da seleção, que é da Olimpíada de 2008, que eu tive várias camisas, mas essa camisa eu fiz questão de fazer um quadro, porque eu falei, essa aqui, quando eu olhar, eu vou olhar para trás e vou lembrar a medalha guardadinha, a camisa lá. Então, acho que isso é o que eu guardo, assim, de todos os momentos que eu passei, é o que eu guardo e que eu sempre vou mostrar para quem quiser, tipo, ter o maior orgulho. Eu falo, essa aqui ninguém tira. Então, acho que isso não tem preço. Que lindo. Andréia? Nossa, tem várias coisas. Eu tenho aqui, né, que a gente estava falando sobre ela. Olha só, não pode ser aquela foto do Grêmio lá, não vou deixar. Do lado dela, desse lado oposto, né, tem a da seleção. A Franzinha aqui, ó. Tô aqui com... Tá dando um reflexo, eu acho, não sei. Foi um jogo com a seleção brasileira. E a coisa mais importante da minha vida, que eu carrego comigo, a minha família. Então, onde que eu passo, eu carrego, eu faço muito por eles, assim, e meus sonhos, óbvio, né, mas eu sempre faço. Claro, camisa da seleção também, né, a gente, acho que quando
Eu falei assim, vou encerrar, eu quero fazer os quadros mesmo das camisas, assim, tem um muito especial, deixei minha chuteira, do gol mais especial da minha carreira, que foi na final do jogo contra o Corinthians no Brasileiro, que eu fiz o gol de pênalti, que a minha avó pediu para eu fazer um gol para ela, e foi o gol mais especial da minha carreira, porque uma semana depois ela acabou falecendo, e Deus me honrou com esse gol, e eu tenho minha chuteira lá guardada, que eu vou fazer também aqueles portas, né, chuteiras, enfim, acho que tem tantos materiais que a gente tem, e quando a gente olha assim, fala assim, nossa, valeu a pena, eu não faço sacrifício porque a gente faz, né, o sacrifício é o amor que a gente gosta, né, que a gente faz, não é por sacrifício, mas, claro, pelos esforços, todas as coisas que a gente passou na vida, então a gente tem esse material e que representa aí, ó, 2 décadas e meia praticamente de história ali com envolvimento com futebol, e vai ter muitas outras histórias, eu tenho certeza disso, nas nossas vidas, e então o esporte transformou minha vida e transformou a vida de tanta gente, então eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de ter jogado futebol, de estar fazendo isso, e eu falo que nem dinheiro no mundo poderia pagar toda a riqueza, as oportunidades que eu tive na minha vida através do futebol, de conhecer pessoas maravilhosas como vocês, de conhecer tantos outros amigos, de conhecer outros países, de conhecer outras línguas e outras culturas e outros lugares, enfim, ter viajado tanto nesse mundo e tantas coisas que agregaram na minha vida como atleta e como ser humano. Então, eu sou muito grata ao futebol e você pro resto da minha vida. Mostra a medalha aí, Andréia. Puxa essa medalha para cá. Aí, medalha que também Fran conquistou, Pequim 2008. Sim. Muito linda. Honra, o Brasil tem que ter muita honra dessa medalha. Enfim. Ela é vermelha, ó. Viu? Muito melhor ainda. Estamos acabando. Ju, queres dizer alguma coisa? Já vou encerrando de minha parte, agradecer de novo imensamente tanto o aceite de imediato da Fran e da Andréia, lembrando que a Fran está na Itália, está no outro fuso horário, está 4 horas a mais, 5 horas a mais que a gente. A Andréia, em plena atividade, conseguiu abrir uma brecha nos seus treinos hoje. Agradecer a Ludoped por possibilitar que as mulheres tenham vozes ativas e que essas histórias maravilhosas sejam conhecidas e divulgadas. A Ju, parceira de todos os dias, um presente que o futebol me deu. Super obrigada, a gente continua na luta, porque a luta continua. Como diz a Andréia, equidade de gênero, sim, é necessário, e por isso que a gente briga todos os dias. Super obrigada. Ju, encerrando. Acho que é isso, minha duplinha já falou tudo. Agradecer vocês, meninas, pelo aceite, acho que foi um programa muito rico, o nosso 10º programa, um programa especial, com um tema que eu acho extremamente importante, e vou encerrar aqui, porque daqui a pouco eu já nem apareço mais na tela, estou tentando improvisar uma luz, mas estendendo o tapete para vocês. Tapete vermelho para vocês, da importância da voz de vocês, que vocês não se calem, jogando ou não, vocês viveram e vocês têm muito a contribuir, tá bom? Então, muito, muito obrigada, tapete vermelho também para minha duplinha, beijos para todos, e esse foi o nosso 10º programa.